Então, de que modo você encara a vida? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Bolacha, suas reflexões de segunda-feira, bem curtinhas, para provar que dá para pensar bem no tempo de um cafezinho. E hoje eu tô aqui, professor Toninho, para fazer essa reflexão com você a respeito do modo de encarar a vida. Na última semana eu ouvi uma expressão que me deixou muito intrigado. Um dos meus alunos disse assim: professor, eu não gosto muito daquelas pessoas que têm uma positividade, uma felicidade tóxica. Fiquei eu pensando, falei, caramba, o que seria uma positividade, uma felicidade tóxica? É muito interessante porque eu, de certa maneira, já tinha ouvido esse termo de um outro modo, e vou explicar para vocês por quê. No primeiro ano da faculdade, fiz um trabalho sobre um filósofo muito interessante chamado Gottfried Wilhelm Leibniz. Aquele cara que também desenvolveu o cálculo infinitesimal, muito importante para a lógica e para a matemática, mas ele dizia o seguinte, que essa realidade que nós temos é o melhor dos mundos possíveis. Ou seja, Deus, aquele que governa tudo, aquele que olha para tudo, divide a realidade em espécies de possibilidades e não possibilidades, e essa realidade que nós temos, dentre as possíveis, é a melhor. Então nós vivemos hoje no melhor dos mundos possíveis, segundo o Gottfried Wilhelm Leibniz. É muito interessante olhar por essa perspectiva, por quê? Porque você observa o mundo e fala, caramba, se eu já me entristeço com o mundo, se eu olho para o mundo e já é uma porcaria em vários aspectos, esse é o melhor dos mundos possíveis, imagina o pior deles. Essa ideia diz respeito a uma ideia de probabilidades. Fala, você divide aí as probabilidades, se você parar para pensar, as pessoas tendem a fazer sempre escolhas, essas escolhas são as que as pessoas julgaram como melhores, independente de qualquer que seja o fator. No entanto, essa postura do Leibniz foi tida como uma postura um tanto quanto inocente sobre a realidade, um tanto quanto cândida sobre a realidade, uma espécie de pureza, até beirando uma espécie de bobice. Então, você é bobo de enxergar a realidade assim? Eu acho que existe sim um grande fundamento nisso que o Leibniz diz. É uma perspectiva interessante de entender que é o seguinte, cara, essa realidade é que a gente tem. Nós temos nessa realidade a possibilidade de fazer o melhor. E aí cabe a nós a reflexão, cabe a nós o pensamento de como ter daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, a melhor das realidades possíveis. Fazer o possível para conseguir ter ali uma melhoria. Só que também é muito perigoso, né? Essa visão do Leibniz também nos traz um aspecto muito perigoso, que é o de aceitar. Bom, se essa é a melhor das realidades possíveis, se esse é o melhor dos mundos, então tá bom, então eu não preciso me esforçar mais, porque já está assim, e aí nada que eu faça melhora. Tá bom? Outra visão, outra perspectiva, com certeza, uma visão um pouco mais pessimista sobre o mundo, diria até um pouco mais schopenhaueriana. O Arthur Schopenhauer, filósofo extremamente bonito, de poético, textos maravilhosos, diz o seguinte, que o que nós temos na vida é vontade, então não nos resta nada além de desejo. O nosso desejo nunca vai ser saciado, e aí quando você não tem aquilo que você deseja, você sofre. Por isso a vida é sofrimento. Por isso não há nada na vida que esteja desgarrado do sofrimento, da dor e de uma espécie de melancolia. É muito interessante perceber como essa visão é enquadrada pelas pessoas como uma visão mais pessimista. Porque não existe nada que eu faça que não vai estar atrelado ao meu desejo, à minha falta de alguma coisa. Então, no final das contas, a visão do Schopenhauer também nos acrescenta algo, que é o seguinte, cara, você tem que entender que a vida que está aí, e essa é uma lição importantíssima, tá? Se todos sofrem, se todos nós estamos sempre com dor e sofrimento, auxiliar o outro, dedicar-se pela dor do outro, é uma espécie de compaixão e faz com que você alivie a sua própria dor em existir. Dito de outra forma, o ajudar o outro, o atender à vontade do outro, o desejo, o sofrimento do outro, alivia o seu sofrimento.
Se você nunca prestou caridade a alguém, você talvez não tenha experimentado essa sensação. Mas se você já realizou algum tipo de atividade caritativa, e eu acredito que todo ser humano, de uma maneira ou de outra, já fez isso, seja dar um abraço em alguém, seja ajudar com um prato de comida, desde o mais popular trabalho voluntário até a própria compaixão dentro de casa. Tudo isso tem muito a ver com dedicar-se à dor do outro. Isso é muito bonito. É muito bonito por quê? Porque faz com que eu olhe para minha tristeza e para o meu sofrimento da vida, olhe para o outro, me identifique com ele e aí sim me dedique também. E isso faz com que eu tenha uma espécie de esquecimento do meu sofrimento. Só que aí no Schopenhauer, nós também podemos enxergar uma problemática, que é o seguinte: talvez, se você encare a vida sempre como dor e sofrimento, você cairá no mesmo ponto lá do Leibniz. Você não tem por que mudar, né? Se é assim, então eu aceito. O que eu quero te levar a pensar é justamente nisso, que tanto otimistas como pessimistas podem assumir uma postura diante da vida extremamente perigosa, que é o de deixar de agir, o deixar de realizar. E aqui eu não estou falando aquele realizar do trabalho no sentido capitalista da coisa, estou falando realizar no sentido da sua existência enquanto obra, enquanto observar a sua existência como resultado das suas escolhas e a partir daí construí-la, entender que existe, tal como Sêneca diria, né, tal como os estoicos diriam, existe uma realidade na qual você pode mudar e um mundo onde você não consegue mudar. Então, com esse mundo que você não consegue mudar, tá ok. Agora, se você olha para o mundo e você, na parte que pode mudar, esquece as suas atividades, esquece que pode mudar e abre mão, aí sim você está num terreno perigoso, tanto sendo otimista como pessimista. Então a positividade tóxica, a felicidade tóxica, seria aquelas pessoas que acham que você tem que aceitar tudo do jeito que é e tá tudo bem, tudo maravilhoso e tudo mais, não precisa mudar nada. Ou até achar que todo mundo tem que ser feliz todo dia. E isso é um erro, porque os seres humanos são feitos de oscilações, oscilação emocional, oscilação de pensamentos, oscilação de encontros com o mundo. Então nós, eu, você, todos nós estamos suscetíveis a isso. A felicidade é um conceito que deve sim ser pensado, mas ela em nenhum momento deve reduzir a sua potência dos sentimentos outros. Você tem que sentir a tristeza, tem que sentir a alegria, tem que sentir a raiva, tem que sentir ali a fome, tem que sentir... Todos os tipos de sentimentos são trazidos aos seres humanos e são, de um modo ou de outro, necessários para a nossa existência. Tá? Então a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje é essa. Tanto otimista quanto pessimista, tome um cuidado. Quem será que é você aí nessa fila do pão? Quem será que é você nesse quadro de posturas diante da vida? Otimista, pessimista, pessoa consciente das suas escolhas ou não consciente? Pessoa que abre mão de tudo só porque já está tudo determinado? Ou uma pessoa que vai, insiste e entende que a vida é feita por você mesmo, beleza? Queridos, fica aqui meu abraço, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, tamo junto sempre, beleza? A revoar, é nóis!